Olá, amigos e irmãos, amigos do meu canal, amigos do bem, que Deus esteja sempre conosco em nossa vida durante a nossa passagem aqui nesse estágio, nesse aprendizado que a gente tem. Não é uma questão de fé só, mas uma questão de conversa, de diálogo, de aceitação, uma questão de humanidade, Nós estamos aqui para aprender uns com os outros, é isso? Então, que Deus abençoe vocês. Nós estamos em fevereiro de 2019 e é o primeiro vídeo meu desse ano e eu quero que seja um vídeo bem bacana. Essa noite eu me senti muito incomodado com um filme que eu vi em um canal a cabo. E achei interessante a gente conversar sobre isso aqui hoje, que significa o significado da palavra separação, o âmbito da separação, separação de casais, filhos, pais, até mesmo ambiente de trabalho, essas coisas que envolvem separação de tudo quanto é forma, que a gente vive no cotidiano da gente. E esse filme me relatou uma coisa muito interessante, que uma suposta mãe estava sequestrando filhos, crianças de uma cidade X, e tirando dos pais essas crianças e mandando para algum lugar. E essas crianças sumiam, E aí foi constatado no final do filme que essa moça sequestrava essas crianças, mandava para um local melhor, longe dos pais e das mães, que maltratavam as crianças, Então, assim, um filme bem assim, você tem que sentar e prestar muita atenção neles, ou no final você acaba ficando com raiva, porque você pensa que a mãe das crianças é a moça que sequestra, mas na verdade as mães são as outras, que tá à procura dos filhos. Então, assim, as mães ficaram desesperadas, pais à procura dos filhos, só que enquanto maltratavam as crianças não prestaram atenção, e quando perderam, viram: era meu filho que foi embora. Bom, então vamos tentar ligar uma coisa na outra, sobre a questão que a gente quer conversar aqui hoje, que é a separação. Gente, a separação é uma coisa tão difícil, O próprio nome diz separar, tirar, cortar, Então, o que nós, como cidadãos, nós como pessoas de bem, nós como pessoas ligadas em Cristo, nós como irmãos devemos fazer? A gente deve tratar a separação em todos os âmbitos, em todas as fases, como... Desculpa. A gente deve tratar a separação de uma forma mais amênua, mais tranquila, porque existem vários tipos de separação. Então vamos com a mais conhecida, separação de casais, marido, esposa e tal. Existe hoje na lei brasileira, por exemplo, que está no estatuto inclusive, que se chama alienação parental, O que é alienação parental? Ou o marido ou a esposa exclui um desse ser, da vida social da criança. Aquela criança, ela cresce sem o contato ou com a família do pai ou com a família da mãe. Isso é uma coisa muito, mas muito, mas muito triste. Porque o ser humano que tem a capacidade de fazer esse tipo de coisa aí, ela quer dizer para si própria, ou para si próprio, que essa criança, ela não é um ser de Deus. Ela é uma coisa negociável. Ela é uma coisa de propriedade particular, E não é. Nós somos almas. Nós somos seres que sentimos amor, que sentimos raiva, que sentimos a necessidade da proximidade do outro, Então, marido e esposa, quando se separam, a primeira coisa que deve pensar é o que foi de bom que essa relação me trouxe. Então, assim, essa relação só me trouxe coisa ruim. Nossa, essa relação foi horrível. Mas teve um fruto. Esse fruto é uma coisa boa. Você não pode tratar uma criança, um ser que está do seu lado ali, como uma propriedade particular, alienando da outra família o direito dessa criança ter, uma futura geração
juntas, né? É muito triste isso acontecer. E a gente vê demais na sociedade isso acontecer. Por que eu falo para vocês que é triste? Porque existem pessoas mais velhas, existem amigos, existem, às vezes, pessoas mesmo próximas que querem a participação daquela criança, né? E não consegue ter, porque um dos lados não quer. E isso é uma coisa egoísta, isso não pode acontecer. Então nós temos que tomar muito cuidado, pessoas, né? Que tá nessa primeira fase, né? Que é esse tipo de separação. Qual que é a próxima separação, moçada? A separação de pais e filhos. Isso é uma coisa triste também. A separação de pais e filhos é uma coisa que o próprio Jesus Cristo, né, nos pregou o contrário. Cuidai dos meus pequenos, porque deles é o reino dos céus. E o que um pai faz ou uma mãe faz? Abandona as crianças. Muitas vezes vão para orfanato. Muitas vezes estão abandonadas mesmo aí na rua. Aí aquela criança acaba se tornando um usuário de drogas, porque tem que ter alguma forma daquela criança se extinguir dessa situação horrível que está na vida dela. Então às vezes ela cai nesse mundo da prostituição, drogas, e vira um ser humano pífio aqui no mundo, né? Porque é um ser humano que não vai ajudar ninguém a nada. Um ser humano que vai assaltar, que vai roubar, que vai fazer de tudo para sobreviver. Muitas das vezes ele nem é culpado daquilo, ele precisa daquilo. Ele precisa de fazer coisas ruins para se manter, né? A sobrevivência humana. E o culpado disso vem lá de trás. Pai e mãe que abandonam a criança. Essa separação, esse corte forçado do cordão umbilical. Não existe isso, a gente não pode fazer isso. O mundo tem que repensar sobre esses seres pequenininhos, esses seres de Deus, essas pessoazinhas que vão crescer, né? E que vão gerar frutos também. Novas gerações, mas imagine, ou novas gerações de bons frutos ou maus frutos. É difícil a gente pensar dessa forma, né? É difícil a gente aceitar essa situação. A gente que tem filho, que tem família, né? Pessoas idôneas não aceitam esse tipo de situação, né? A gente não pode aceitar que um pai ou uma mãe abandone uma criança em todos os âmbitos. Essa separação também do abandono de pai, filho e tal, pode acontecer de outras formas, né? Pai e mãe que entram em acordo, né? Extrajudiciais, o que é terrível. Porque quando uma das partes aceita, muitas das vezes é por palhaçada mesmo. Aceita porque não quer, né, ter uma relação com o filho e tal. Muitas das vezes, uma das partes aceita para não ter problema, para não ter confusão. Porque o sangue do sangue fala mais alto muitas das vezes. Às vezes a gente abre mão de coisas para que a pessoa, o filho, etc., não sofra com a consequência de dois adultos. Né? Isso acontece muito com casais. Às vezes pai e mãe que se afastam de filho. E aí vai, porque não é pai, porque não é mãe, porque é pai. Tem um ditado muito antigo que o pessoal fala, e esse ditado é um ditado tão bobo, e se você parar e raciocinar, é um ditado tão fraco que ele cai até perante a Bíblia. Vou explicar. O pai é aquele que cria, não é o que faz. Então deixa eu te falar. Se fosse assim, deixa eu só te explicar uma situação. O que Jesus Cristo fez quando veio aqui na Terra? Ele falou para os seus apóstolos, abandone tudo que você tem. Abandone a sua família e venha, me siga. Não é abandonar a família e deixar o filho passar fome. Abandonar a situação de cuidar da sua família, começar a cuidar dos irmãos em Cristo. Não é isso? Foi isso que Jesus Cristo veio fazer aqui na Terra. Então, o sangue, no final, ele é muito mais forte, muito mais poderoso e muito mais de Deus do que qualquer coisa relacionada à humanidade. Muito, mas muito mais. Pode ter certeza absoluta disso. Exemplo, filhos que foram abandonados mesmo por pais e mães, que foram para o orfanato, ou foram parar na rua,
que aí vem ali um estrangeiro, até inclusive, pessoas de fora do país, adota aquela criança, cria lá nos Estados Unidos, né, na Europa, e aí essa criança cresce, vira adulto, e o que ela quer fazer? É só você ligar a televisão e ver. Ela quer procurar a sua mãe e o seu pai biológico. Ela quer entender o que aconteceu. Sabe por quê? Porque a criança, ela cresce. Quando ela cresce também mentalmente. Não é só fisicamente. Aí ela começa a pensar, o que me levou a estar nessa situação de desprezo? Por que isso aconteceu? Peraí, até hoje na minha vida eu só vi um lado. E agora? Vamos ver o outro lado? É na hora que a criança abandona, não aquela família que a criou. Porque a família que cria com amor e carinho, isso aí é pro resto da eternidade, pode ter certeza disso. E Deus olha por essas pessoas também. São pessoas que cuidam daqueles que não é seu. Cuidam como irmãos, fraternos. Isso é muito bonito. Mas o sangue fala muito mais, muitas das vezes, alto, no final das contas. Porque nós, seres humanos, somos biológicos. Nós não somos um animal irracional que tem os seus filhotes e chuta. E, né, chuta não, né? Porque até um animal irracional ainda consegue criar, né, colocar os seus filhotes até num ponto em que eles possam sobreviver, caçar, a correr atrás do seu sustento, né? Até o irracional. Agora nós que somos racionais, nós temos que pensar que essa separação, esse cordão umbilical cortado forçadamente, lá no futuro, volta a nós. Por quê? Porque o DNA, o sangue, inclusive, se você olhar profundamente, olhando pelo lado científico, você irá precisar do seu sangue biológico, né? Nós, em algum momento da nossa vida, a gente precisa do sangue biológico, inclusive cientificamente, se a gente sofreu um acidente, etc, etc. Quer dizer, tudo precisa, né? Um órgão do corpo da gente, às vezes, necessita, e a questão biológica, às vezes, pai doando rim para filho, etc, etc. Quer dizer, a gente vê muito isso acontecer. É mais provável de acontecer do que uma pessoa desconhecida, de ser compatível. É isso? Então, essas separações são terríveis para a humanidade. Porque essas separações transformam seres humanos em pessoas, muitas das vezes, fúteis. Né? A gente fala disso sobre governantes, né? Governante que consegue, por exemplo, desviar uma verba para a merenda da escola. Da merenda da escola, quer dizer, serizinhos ali, pessoazinhas que estão ali lanchando um biscoitinho com leitinho, e o cara consegue desviar aquela grana para se enriquecer, né? Quer dizer, tirar da boca de um pobre, de uma criança, e colocar no bolso de uma coisa mundana, que na hora que essa pessoa for embora, ela vai ter que pagar por isso de uma forma ou de outra. Então essas separações aí podem gerar esse tipo de ser humano. Ser humano que não tem amor nem a si próprio e nem ao próximo. Que consegue fazer esse tipo de coisa. Às vezes não teve um bom pai, não teve uma boa família, foi criado afastado de tudo, então essa pessoa não tem amor pelo próximo. Pessoa egoísta, egocêntrica, né? Que acha que só o dinheiro vai manobrar a vida dela aqui. Pode até acontecer, mas em algum momento vai ser feita a passagem. E na hora que ele chegar nos 3 portais, que ele já está, ele pode voltar ou não, que é o que nós estamos. Na hora que ele chegar lá na passagem lá, ele pode se dar muito mal. Porque essa falta de amor vai colocar um outro ser, às vezes, né, ser de baixa categoria, que a gente fala, né,
para se manifestar com aquilo que aquela pessoa almeja, né? Vamos supor, se ele for um político, ele vai encontrar lá com um político todo engravatado e convidar ele. Pode ser que ele esteja indo para o inferno. E vai ser difícil o resgate dessa pessoa, né? Então nós temos que pensar muito no intuito que a separação em todos os âmbitos, a gente fala até de trabalho também, né? Quantas e quantas vezes que a gente trabalha, que a gente tem colega de trabalho, que às vezes a gente está num cargo e precisa de fiscalizar, mas a gente não pode fiscalizar direito porque aquela pessoa mistura as coisas. Ela consegue falar assim, mas esse cara não está querendo me fiscalizar, ele está querendo me ferrar, ele está querendo me entregar. Mas se você estiver fazendo coisa errada, é o que vai acontecer. Agora, se você for uma pessoa correta, você não precisa ter medo de nenhum de alguém te entregar, porque você está correto, né? Então o ser humano é muito louco, essa separação entre classes, né? Ah, porque ele é preto, porque ele é branco, porque ele é gay, porque ele é homossexual, sei lá, essas coisas, né? Porque duas mulheres, dois homens, dois qualquer coisa, é marido e mulher. Olha, cada um tem que saber aonde está o limite do outro. Onde eu tenho que chegar naquele momento, naquela parte para frente, é o direito do outro. Então, não adianta eu me separar, né, de uma sociedade. Então, irmãos, um 2019 maravilhoso para nós e para nossa família. Um 2019 sem separação. Que as separações que aconteçam através do lado bom e do bem. Que a gente saiba a dividir por igual essa laranja. Para que todos nós sintamos o mesmo gosto. Para que a gente seja feliz, amável e tenha uma presença palpável, né, de convivência com famílias, amigos, colegas de trabalho e tudo mais. Vamos saber diferenciar separação de seres, né? Vamos saber diferenciar a separação de marido e esposa e o filho. Tem que crescer com os dois lados da moeda. Tem que saber as duas verdades. Não ficar só em uma verdade, né? Nem tudo são mentiras. Tem muitas verdades que devem ser ditas dos dois lados. Colegas de trabalho, vamos saber diferenciar entre o seu cargo e a sua missão naquela empresa, né? Pessoas, né? Pais e filhos, vamos saber diferenciar entre tomar uma cerveja e comprar um leite para o seu filho, né? Vamos nos colocar como seres, no mínimo, humanos. Vamos cuidar do nosso próximo, independente de qual ele seja. Vamos parar com a hipocrisia do preconceito racial, sexual, bababau, qualquer coisa de algo. Isso não tem sentido para a nossa vida. Vamos também nos colocar dentro de nós, né, coisas boas. Vamos nos colocar perante ao próximo como seres do bem, seres que estão para somar aqui, nesse estágio da nossa vida. Porque nós estamos em uma passagem e nós vamos passar por aqui, e aqui nós vamos deixar história ou não. Nós vamos ser seres que vamos somar ou não, né? Que vamos ser lembrados ou não. Então, que um 2019 apareça em nossa vida como um ano de crescimento, de abertura, de mente sã, corpo são. É assim que a gente tem que ser. E vamos parar de ser hipócritas, de achar que a grama do outro é mais verdinha, que a mulher do outro é mais gostosa, que o filho do outro é aquele que dá, né, que dá para se criar, que o nosso é tudo complicado. Não, cuide da sua família, cuide dos seus. Trate as pessoas com devoção, com amor. Você ser devoto não precisa ser de um santo,
Você pode ser devoto da sua avó, do seu avô, né? Do seu avô. Você pode ser devoto do seu pai, da sua mãe, de tudo. Pessoas que não dá para você conviver independente de quem seja, se é da sua família ou não. Não se afaste, mas dê um tempo. Deixa as coisas se organizarem, deixa a pessoa pensar e raciocinar, né? Não fique o tempo todo batendo de frente, tal. Vai por mim, por experiência própria, não vale a pena. Pessoas que não aceitam a convivência do próximo são pessoas destinadas a viver e morrer sozinha. Infelizmente, é assim que funciona. Então que Deus nos abençoe, que a gente coloque primeiramente o lado humano em primeiro lugar. Primeiramente. E depois, sim, aí você briga por aquilo que você achar que deve, né? Não abra mão das coisas que você tem, mas se for preciso, abra para que as pessoas não sofram com você. É preferível você deixar uma história de carinho e atenção mesmo longe, do que perto brigando e atazanando as pessoas, né? Vamos deixar as famílias viverem, mas vamos nos colocar em nosso lugar. Vamos supor, se você é pai e mãe separados, vamos trazer aquela criança, aquele ser para perto da gente. Vamos deixar ele ter vida social com a outra família, com outras pessoas que querem o bem daquele ser também, né? Vamos nos dar a oportunidade, na hora que a gente está no inferno, de alguém ir lá e resgatar a gente, independente que seja da família ou não. E que assim seja. Muito obrigado, que Deus abençoe e que sejamos irmãos em Cristo. Obrigado, tchau.